Alô malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou partilhar convosco toda a minha experiência que foi comprar um carro. Se vocês ainda não me seguem no Instagram, se calhar nem sabem qual é que é o carro que eu tenho, mas eu tenho um Fiat 500 e já o tenho há cerca de 3 ou 4 anos, então já tenho assim uma opinião mais formada acerca dos defeitos e das qualidades deste carro. E como vocês têm sempre muita curiosidade acerca deste tema, hoje vou partilhar tudo convosco. Antes mesmo de começarmos, se gostas deste tipo de conteúdo por aqui, já sabes, deixa o teu like, subscreve o canal cá em baixo no botãozinho vermelho, ativa as notificações para não perderes nada do que vai acontecendo por aqui e claro, segue-me também no Instagram, que é catarina.fernandes, e lá eu vou partilhando sempre um bocadinho mais do meu dia-a-dia, portanto segue-me também por lá e agora sem mais demoras, vamos ao vídeo. Vamos então começar pelo início, claro, só para vos contextualizar, eu nunca tive assim um grande interesse em comprar um carro. Quando eu tirei a carta tinha o carro dos meus pais que me ajudava sempre nas minhas voltinhas e depois quando me mudei para Lisboa também não senti muita necessidade de investir num carro, até porque eu andava sempre de transportes públicos, de casa para a universidade e da universidade para casa, então comprar um carro nunca teve assim nos meus planos. Mas quando eu acabei os meus estudos e comecei a trabalhar, comecei a sentir mais necessidade de ter um carro, até porque muitas vezes eu fazia os turnos da noite e então andar de transportes públicos à noite nem sempre era muito aconselhável e muitas das vezes eu também saía tardíssimo e depois obviamente que não tinha transportes para voltar para casa e tinha que estar a pagar táxis ou Ubers ou enfim o que for. E foi então nessa altura que eu comecei a pensar mais seriamente no assunto de comprar um carro, se era vantajoso para mim, se valia a pena, se não valia a pena, e cheguei à conclusão que sim, que valia a pena, que me fazia muita falta, e então começou todo o processo de compra de carro. E porquê o Fiat 500? Eu lembro-me que sempre que vi um Fiat 500 gostava muito do modelo do carro, era um carro pequenino, era um carro de cidade, era um carro de menina, e eu sempre o achei super bonito, super maneirinho, a minha cara. E então quando comecei a procurar um carro e já que ia fazer um investimento tão grande que fosse de encontro àquilo que eu gostava, que eu queria, e então quando começou todo este processo de compra de carro, confesso que nem procurei por mais nenhum a não ser pelo Fiat 500. E eu já tinha algumas exigências a nível de carro, porque eu não sei se vocês conhecem, mas assim o icónico Fiat 500 tem os interiores com um padrão em tons de cinza, um quadriculado em tons de cinza e eu não gostava desse interior. Então as minhas exigências eram que tinha que ser um carro branco, tinha que ser o modelo cabrio e a capota teria que ser vermelha e os interiores tinham que ser preferencialmente vermelhos e se não fossem vermelhos que fossem em pele bege. Portanto, estas eram as minhas preferências assim do carro. E então quando comecei a procurei evidentemente por essas características, basicamente foi isso. E outra coisa, eu queria muito que fosse um carro seminovo, que não tivesse muitos quilómetros, para não me dar tantos problemas ao longo do tempo, e então começou assim toda uma luta à procura do carro, com tudo aquilo que eu procurava, porque sim, eu era muito exigente, malta. Eu sou muito apologista de que já que vamos comprar, que seja totalmente do nosso agrado, para depois mais tarde não nos arrependermos, então tinha que ser tudo à minha maneira. Isto tudo em meados de 2015, 2016, comecei então a procurar pelo carro e para minha surpresa até haviam vários carros com as características que eu procurava, então a nível de procura não foi um processo assim tão difícil. Depois de procurar e de finalmente encontrar um carro que fosse de encontro a todas as características que eu queria, seguiu-se então todo o processo de compra de carro. Eu comprei o meu carro em segunda mão e custou-me cerca de 10.000 euros, 9.990 euros. Mas já uma série de despesas aliadas à compra de carro que eu também queria partilhar convosco. Caso vocês não saibam, mas quando vocês compram um carro, depois têm que o passar para o vosso nome e isso tem um custo de 60 euros.
E depois, obviamente, todo o custo de inspeções do carro, a manutenção do carro, gasolina, enfim, uma série de coisas. E embora um carro dê muita despesa, é também um motivo para mim de orgulho, porque é totalmente fruto do meu trabalho, da minha dedicação, do meu empenho e foi totalmente pago por mim. Aliás, ainda continua a ser pago porque eu comprei em prestações e neste momento ainda estou a pagar ao banco, mas assim no geral eu estou muito feliz e muito realizada por ter dado esse passo. E agora vou então falar-vos das qualidades e dos defeitos do carro, porque embora pareça, ele não é de todo perfeito e tem sim alguns defeitos que só quem já o tem há algum tempo é que vai percebendo. E então, se vocês tiverem interesse em comprar um Fiat 500, assim também já estão um bocadinho mais preparadas para aquilo que vão ter em mãos e depois decidem sim se realmente para vocês vale a pena fazer esse investimento ou não. Então, vou começar pelos defeitos, que é para nós despacharmos já isto e depois virem todas as qualidades do nosso carrinho. Então, a nível de consumo, eu vou começar pelo consumo porque é aquilo que suscita mais curiosidade, mais dúvidas. Então, a nível de consumo, eu não considero o carro muito económico. Eu acho até que é um carro que gasta bastante gasolina, mas obviamente que eu também tenho noção que vivo numa cidade bastante movimentada e então sempre que quero ir para algum lado, para além de ser longe, também apanho bastante trânsito, bastantes semáforos e então eu percebo que esse para-arranca também contribua para que eu gaste demasiado gasolina. Mas só para vocês terem noção, num mês que eu vá trabalhar todos os dias, de segunda a sexta-feira eu chego a gastar entre 100 a 150 euros de gasolina por mês. Para mim acho que é muito, visto que o Pedro tem o carro dele e ele com 50 euros consegue passar muito bem o mês e eu sinto que gasto o triplo dele porque efetivamente eu não acho que seja um carro muito económico. Contudo, quando eu vou, por exemplo, de férias para o Algarve, em que as distâncias são mais curtas, não há tanto movimento, não há tantos semáforos, não há tanto trânsito, eu não gasto tanto combustível, portanto, também a minha opinião é um bocadinho com base no meu estilo de vida, na cidade em que eu vivo, portanto, eu acho que se vocês viverem numa cidade que seja calma e os vossos trajetos não sejam assim muito longos ou que não tenham que andar constantemente no para-arranca, talvez o consumo não seja tão excessivo como é no meu caso. A nível de qualidade, honestamente eu acho que é um carro extremamente frágil e então é preciso sim ter um cuidado redobrado, principalmente quem vive em Lisboa sabe tão bem quanto eu que as estradas estão em muito mau estado, então aí é preciso ainda ter mais cuidado. Sempre que passo por algum buraco que eu não o vi ou não consigo mesmo evitar, parece que o carro se vai partir todinho e então dá-nos assim uns mini ataques cardíacos. Mas pronto, é preciso mesmo ter muito cuidado porque é um carro efetivamente frágil e então corremos sempre o risco de partir alguma peça e não é isso que nós queremos. Aliás, até já tive duas situações mais chatas. Uma delas partiu-se a falange do termostato e desculpem estes termos mais técnicos, mas uma pessoa quando tem um carro começa a perceber um bocadinho mais sobre o assunto. E muito resumidamente, a falange do termostato é uma peça que condiciona a água do radiador e que estabiliza a temperatura do carro. E eu parti essa peça, ou seja, comecei a perder água do radiador, o carro começou a aquecer e então era uma chatice. Tive que ir obviamente à oficina para mudar essa peça e ainda paguei cerca de 100 e tal euros por isso. E mais recentemente, com o calor e com a trepidação do carro, o meu tablier começou-se a partir. Inicialmente era só uma ranhura assim muito pequenina, mas ao longo do tempo e agora no verão, com o sol a bater, começou a abrir tudo. Então tenho assim uma fissura grande aberta no tablier do carro e obviamente que eu não gosto muito, mas mudar o tablier todo do carro ficaria-me mais ou menos de 500 a 700 euros e obviamente neste momento não me apetece ter esse gasto e então enquanto isso não mexer muito com o bom funcionamento do carro, não me vou preocupar, mas obviamente tudo isto tem a ver com a pouca qualidade do carro, nem tem nada a ver com o meu pouco cuidado, até porque eu tenho bastante cuidado com o carro,
sou muito cuidadosa e então, mais uma vez, digo que é preciso ter muito mais cuidado. Mas também tirando isso, em 4 anos só fui uma vez à oficina para mudar a peça do termostato. Outra vez foi um pneu que se furou, então tive que mudar 2 pneus e pronto, e depois é uma manutenção que nós temos que fazer ao carro, como mudar o óleo, mudar pastilhas, enfim, não percebo muito disso, mas assim em 4 anos só tive essas 2 situações, portanto também não está assim tão mal. A nível de desempenho e velocidade do carro, é um carro que não é muito potente, portanto não atinge grandes velocidades, o motor não é assim espetacular, mas eu também, como não gosto muito de velocidades, para mim está ótimo, eu não vejo isso como um defeito, mas sim, há pessoas que consideram isso um defeito e então eu acrescento aqui este ponto nos defeitos, mas para mim é ótimo. É assim, não é um carro super potente, não tem muitos cavalos, então obviamente que não atinge grandes velocidades, também estamos a falar de um Fiat 500, não estamos a falar de um Ferrari, e ele atingir os 120 para mim já é ok, já é ótimo, já é uma velocidade para mim até boa, chegar ali mesmo ao limite. Normalmente eu nem ando a essas velocidades, é mais quando faço assim grandes viagens e na autoestrada atinjo sim essa velocidade, mas no meu dia-a-dia não é isso que me faz falta, não é isso que me preocupa. Assim, no geral, estes são os 3 defeitos que eu considero do carro, que é não ser económico, ser bastante frágil e termos cuidados redobrados com o carro e esse ponto da velocidade por não ser um carro demasiado potente. Mas pronto, para mim é o que basta e para a minha vida na cidade é o suficiente, então não vejo problema nenhum nisso. A nível de qualidades do carro, é um carro pequenino, cabe em qualquer lugar, é muito fácil de estacionar. Quem vive cá em Lisboa sabe que encontrar estacionamento é um filme. E eu com este carro sinto que tenho sempre estacionamento, porque ele cabe em todo o lado. Sempre que nós queremos ir para o centro da cidade, vamos no meu carro, porque cabe em qualquer lugar, é fácil de estacionar, é pequenino, então é ótimo. A nível de condução é muito fácil também de conduzir, tem 2 modos, tem o modo de cidade e o modo de viagens longas. O modo de cidade torna o volante muito mais leve, conduzem-se super bem, é sério, eu amo conduzir aquele carro, embora seja a gasolina e o ponto de embreagem é um bocadinho mais complicado, eu até considero um carro fácil de conduzir, depois de estar habituado é ótimo. E depois tem o modo de viagens longas, quando vão em autoestradas, querem estar um bocadinho mais descansadas e não querem ter um volante assim demasiado leve, faz toda a diferença e é mesmo muito bom. É um carro também bastante confortável, embora seja pequenino, até é espaçoso e os bancos são muito confortáveis. Eu faço viagens de Lisboa a Algarve e chego bem, chego cansada, claro, da viagem, mas a nível de bancos também é bastante confortável. Vem equipado com Bluetooth, vocês podem atender as vossas chamadas, não têm que mexer no telemóvel. Vem também equipado com a entrada USB para vocês colocarem a vossa pen e ouvirem as vossas músicas. E os carros mais recentes vêm também equipados com o ecrã. E eu acredito que tenha GPS, por exemplo, não tenho a certeza. Mas o meu é de 2012 e se fosse hoje eu tinha investido um bocadinho mais e tinha comprado um carro um bocadinho mais recente, mas sinceramente também não é uma coisa que me faça assim muita falta. E pronto, assim, no geral eu estou muito contente com o meu carro, embora todos os defeitos que eu veja que tem. Não me arrependo nada de o ter comprado, foi um investimento grande sim, mas também não tenho tido grandes problemas com o carro. Tinha poucos quilómetros também quando eu o comprei, cerca de 40 mil quilómetros, era um carro semi-novo, então isso também ajuda a que eu não tenha grandes problemas. As únicas manutenções que eu tenho feito têm sido a nível do óleo, água do radiador e tirando isso não tenho tido problemas nenhuns com o carro, estou muito contente com ele. E pronto, eu acho que respondi a todas as vossas dúvidas, esclareci todas as vossas questões. Mas obviamente se continuarem a ter alguma dúvida ou alguma questão acerca do carro, deixem aqui nos comentários que eu vou estar atenta e irei responder com a maior brevidade possível. Espero muito que vocês tenham gostado.
Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!